Abra a nossa vida, o nosso coração, os nossos sentimentos para Deus, para que Ele possa completar aquilo que Ele tem para completar na nossa vida. Eu vou ler uma passagem com os amados em 1 Crônicas, capítulo 29, a partir do versículo 9. E nós vamos meditar um pouco sobre a soberania de Deus. Amém? Algo tão incontestável, tão fácil de entender, mas que parece que de alguma maneira nós não conseguimos colocar isso como realidade da nossa vida. 1 Crônicas 29, a partir do versículo 9, é mais ou menos um cântico de ação de graças de Davi. E ele começa a expressar todo o seu amor e a grandeza de Deus. E diz assim, essa passagem, a gente vai ler ali até o 14, diz assim: e o povo se alegrou das ofertas voluntárias que estes fizeram, pois de um coração perfeito as haviam oferecido ao Senhor, e também ao rei Davi teve grande alegria. Pelo que Davi bendisse ao Senhor na presença de toda a congregação, dizendo: bendito és tu, ó Senhor, Deus do nosso pai Israel, de eternidade em eternidade. Tua é, Senhor, a grandeza e o poder e a glória e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há no céu, na terra. Teu é, ó Senhor, o reino, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Tanto riquezas como honra vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos, e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos fazer ofertas tão voluntariamente? Porque tudo vem de ti, e é do que é teu que te damos. Amém? Que maravilhoso a gente entender e servir este Deus. Não apenas acreditar e crer que esse Deus existe, mas crer que este é o nosso Deus. Poderoso, maravilhoso, perfeito, que pode todas as coisas. Às vezes no nosso dia a dia, a gente ouve uma palavra assim, tipo assim, ó. A gente está meio preocupado com alguma coisa, fala com alguém, e alguém chega e diz para nós: não te preocupa, meu irmão, Deus está no comando. Esta é uma palavra que às vezes a gente escuta, e como tantas coisas que a gente pega como meio uma frase chavão, isto vai passando de meio de boca em boca. Mas é uma coisa que às vezes não funciona, porque não entra dentro do nosso coração, a gente não entende do Deus que a gente está falando. A gente não entende que quem está no comando é o Deus Todo-Poderoso, da minha e da tua vida. Porque nós, quando aceitamos Jesus, nós entregamos a chave da nossa vida, a direção da nossa vida, o comando da nossa vida para este Deus. Amém? E a gente entende isso, que a gente fez essa entrega. Mas talvez a gente não pare para entender a dimensão, o tamanho, o poder deste Deus que criou todas as coisas, que preparou todas as coisas, que é o dono de todas as coisas. A gente confunde muito a nossa crença religiosa com Deus. Então a gente limita esse Deus com o tamanho da nossa igreja, com o tempo que nós podemos ir e servir a Deus. A gente limita o poder de Deus com as bênçãos que a gente recebe ou com aquilo que nós vivemos. Quando você vê alguém que está bem financeiramente, que está bem de saúde e tudo mais, você entende que o Deus dele é maior. E quando você olha para alguém que está em dificuldade, com problemas, você olha, o Deus dele é pequeno porque ele está vivendo dificuldades. E aí a gente mede a nossa vida, o nosso Deus, pelas circunstâncias que nós estamos vivendo. Mas quando não somente nós recebemos essa palavra, muitas vezes nós também entregamos essa palavra. Qual de vocês não falou para alguém da família, para alguém que está desesperado, telefonou, passou um WhatsApp, falou que está com um problema, e você vai lá e digita assim: olha, não te preocupa, amado, Deus está no comando. Mas às vezes a pessoa que fala e a pessoa que recebe, ela não entende a dimensão dessa frase, ou de quem está no comando da nossa vida. E às vezes nós colocamos isso de uma maneira tão banal,
que isso se perde no nada e o nome de Deus na nossa vida ele não funciona como deveria funcionar. A gente precisa do nome de Deus, mas a gente precisa de um hábito daqui, de uma crencinha de lá, de uma superstição daqui. A gente cria algumas coisas para, de alguma maneira, potencializar o nome de Deus como se isso precisasse. Amém? Ao passo que Deus ele é poderoso e Davi, ele tem uma capacidade, e uma coisa importante na vida de Davi, e é uma coisa importante na vida de algumas pessoas, que elas têm uma capacidade, uma sensibilidade de transmitir o que Deus coloca no seu coração. Amém? Tem algumas pessoas que têm uma sensibilidade não só para isso, já está na sua vida. A gente pega pessoas que compõem música, que compõem poemas, que escrevem livros, e você pega uma obra de uma pessoa assim, e você se perde lendo um livro gostoso, amém? Porque aquela pessoa, ela tem uma capacidade de pegar alguma coisa que todos nós sabemos e vivemos, mas ela coloca de uma maneira tal que é maravilhoso. Tem uma história que dizem que é real, talvez vocês já tenham lido, porque às vezes circula nas redes sociais, e eu, certa vez, algum tempo aqui devo ter falado, mas como faz uns 2 anos que eu não estou direto aqui, e tem muita gente nova, né? Conta a história que o escritor Olavo Bilac, ele, um dia encontra com um amigo na cidade. Naquele tempo, o jornal impresso era o top nas comunicações. Tinha o rádio, né? As emissoras de rádio, e tinha o jornal impresso. Naquele tempo não tinha TV, ou se tinha, ainda a sua penetração era muito pequena. E, claro, não existia computador, não existia internet, não existia celular, essas coisas todas que nós costumamos conviver aqui. Nada tinha naquela época. O jornal escrito, o jornal diário, às vezes saíam pela manhã e à tarde nas grandes cidades. E as pessoas esperavam o jornal para ler as notícias, para receber as informações. E é claro que os meios de comunicação até hoje ainda vivem da publicidade. Então, a pessoa, havia os classificados. Naqueles classificados, as pessoas vendiam coisas, ofereciam seu serviço, e isso era muito bem explorado. E aquele amigo de Olavo Bilac encontra com ele e diz assim: olha, tenho um sítio, e eu quero vender o meu sítio, faz um tempo que eu não consigo vender esse sítio. Mas eu sei que tu escreve uma crônica lá no jornal, eu queria te dar um dinheiro aí para tu anunciar lá nas páginas dos classificados. Cria lá um textinho lá para ver se tu consegue vender o meu sítio. E foi. E no outro dia sai ali o pequeno texto que Olavo Bilac descreve o sítio do amigo dele. Normalmente ele botava, quando ele anunciou várias vezes no jornal e não conseguia vender aquele sítio, ele botava: olha, tem um sítio para vender, vamos dizer assim, 3 hectares, localização tal, aquela coisa toda, né? E falava um pouco do sítio e uma informação assim. Mas o Olavo Bilac vai lá e, com a sensibilidade que ele tinha de expressar as coisas, e ele coloca assim: olha, botou no texto lá, mais ou menos assim: sítio maravilhoso, lugar onde o pôr do sol é único, lugar onde os pássaros cantam pela manhã e a melhor aurora da região. Lá tem um riacho que corre da montanha e ele vem macio, de águas cristalinas. Pastos verdejantes, lugar inesquecível. E fecha o texto a respeito da venda e propõe a venda do sítio. Passados alguns meses, diz a história que Olavo Bilac encontra um amigo dele. E aí lembra: vem cá, e aí, deu certo? Vendeu teu sítio, aquele que nós colocamos à venda? E o amigo dele: não, mas o que houve? No outro dia eu tirei. Eu não sabia que eu tinha aquilo tudo. Eu não sabia que eu tinha essa maravilha toda. Eu tinha um sítio para vender, que era uma coisa lá fora, e que eu queria vender e queria fazer virar dinheiro. Mas quando eu li o texto que tu escreveu para vender aquele sítio, eu vi que maravilha eu tinha nas minhas mãos. E eu jamais poderia vender ele por dinheiro nenhum. Às vezes, na nossa vida,
Deus já está no comando, amém? A gente está à espera de alguém que diga como a gente é abençoado. A gente está à espera de um milagre, de um acontecimento sobrenatural para a gente poder testemunhar e testificar. Mas às vezes a gente não percebe que o nosso sítio, que a nossa vida, ele é tão maravilhoso. Às vezes a gente precisa de alguém descrever como a tua casa, como a tua família, como o teu lar, como o teu esposo, como a tua esposa, como os teus filhos, como o teu trabalho. Ah, mas o meu trabalho. Tem gente que não tem trabalho. Você poderia, talvez, se olhar por uma outra visão do que Deus tem feito na tua vida e que Deus tem feito na minha vida. Nós podemos perceber que Deus, aí sim, Deus está no comando. Amém? Se Deus está no comando, a minha vida, eu tenho que ser feliz, porque como que eu posso viver me queixando se Ele está no comando? Nós temos o hábito de reclamar, de resmungar, de criticar muitas coisas. Você chega num restaurante lá, de uma maneira não é bem servido como você gostaria, e às vezes as pessoas são mais exigentes que a outra, e você vai reclamar lá do dono do restaurante. Muitas vezes você, na própria igreja que você vai, se alguma coisinha dá por aqui, por ali, você diz, mas este pastor, ele toma umas decisões meia loucas aí, sabe? E às vezes nós, que entregamos, que dizemos que o nosso comandante, que a nossa vida está nas mãos de Deus, que Ele está no comando. Eu olho para mim e reclamo da minha vida. Quando eu reclamo da minha vida, eu estou reclamando daquele que comanda a minha vida. Amém? Se eu entreguei a minha vida a Ele, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e no mais Ele tudo fará. Vou ler outra passagem com vocês, agora lá em Mateus, capítulo 8, essa já bem conhecida, versículo 23 até o 27. Deus é soberano, Jesus domina as circunstâncias da nossa vida. Antes de nós ler, vamos entrar um pouquinho dentro desse contexto aqui, Sabe que uma coisa bem importante quando a gente vai ler a Bíblia, eu não sei até que ponto você tem o hábito de ler a Bíblia, que alguns têm mais, alguns têm menos, alguns leem meio por obrigação, alguns leem para estudar, outros leem para levantar teses, para confrontar os outros. Tem todo tipo de abordagem para ler a Bíblia, de todas as maneiras. Mas eu aprendi a ler a Bíblia para me deleitar com a leitura. Amém? Eu sempre gostei disso desde pequeno, esse negócio de leitura, para falar a verdade. Eu sempre fui daqueles que tinham os gibizinhos e eu lia 525 vezes a mesma história. E cada vez que eu lia a história eu gostava mais. Porque parece que quando tu entra naquilo ali, tu vive de uma maneira que tu lê aquela história, tu já sabia ali de todas as coisas, de tudo que ia acontecer, mas tu te permitia desfrutar novamente daquela história que muitas vezes foi tão bem contada pelo seu autor. E a Bíblia, ela mais ainda, nós temos que não somente agora ler a passagem, mas a gente tem que de alguma maneira entrar nos personagens bíblicos, no que eles estavam vivendo, no que eles estavam sentindo, porque se eu não me envolver dessa maneira, eu não vou poder desfrutar ou tirar tudo que a palavra, naquele contexto e naquele texto, vai trazer para nós. Então, eu vou fazer a leitura e depois nós vamos entrar meio juntos neste acontecimento aqui. Mateus 8, 23. Diz assim, entrando ele no barco, ele e Jesus. Vamos dizer assim, entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que se levantou no mar tão grande tempestade, que o barco estava coberto pelas ondas. Jesus estava dormindo. Os discípulos, pois, aproximando-se, o despertaram, dizendo, salva-nos, Senhor, que estamos perecendo. E ele lhe respondeu, por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo, que homem é este que até os ventos e
e o mar lhe obedece. Ora, vamos entrar um pouquinho nessa história. Jesus, ele vinha trabalhando com seus discípulos, convivendo com eles, e ele pega um barco, ele não chamou os discípulos, ele pega o barco e ele ia atravessar para o outro lado. E a gente não vai ler a sequência para não estender muito, mas lá no outro lado, lá em Gadaré, ele ia encontrar uma grande oposição satânica. Ele ia encontrar espíritos dominando aquele lugar, espíritos malignos, pessoas que eram tomadas por aquele espírito. Ele estava indo para uma batalha, para uma luta, para um desafio. Mas ele não sabia. Jesus sabe de todas as coisas. É Deus onipresente, onipotente. E ele pega aquele barco e ele se prepara para a luta, para essa batalha. Sabe o que ele faz? Ele vai dormir. Ele vai para o barco e vai lá e deita e dorme, tranquilamente. Pedro, João, Tiago, os demais estavam naquele barco. O barco ele vai por cima das ondas, indo. E de repente o tempo começa a mudar. Levanta-se uma tempestade, daquelas que deu tipo ontem, para o lado de Jaguarão. E se levanta a tempestade, e o mar começa a levantar-se meio em fúria. Só que nós temos que entender que Pedro, Tiago e João eram pescadores. A profissão deles era pescadores. Não é pescador daqueles de varinha de pesca na beira do cais. É pescadores que viviam da pesca. Dentro das condições que naquela época tinha, sem grandes barcos, sem motores. Eles tinham barcos e eles trabalhavam na água. E na água, certamente, nas experiências que eles tiveram, tantas e tantas vezes enfrentaram tempestade. Então, me permito eu, imaginar que essa tempestade não era qualquer tempestade. Porque se fosse qualquer tempestade, eles não estavam apavorados. Aquela tempestade era tipo, muito acima do que eles enfrentavam sempre. E eles, naquele barco, Jesus dormindo, eles no primeiro momento não estão nem preocupados. Deve ter dado uma arrumada no barco, uma acertada nas coisas, se preparado para enfrentar a tempestade. Só que aquela tempestade não era uma tempestade natural. Era uma resistência das potestades contra a presença de Jesus naquele território. E aquela tempestade, ela toma formas desproporcionais para o entendimento deles. Eles eram competentes e experientes. Sabe o que atrapalha nós deixar Jesus? Entenda uma coisa, Jesus estava no barco, mas não estava no comando, ele estava dormindo. O que muitas vezes impede da gente colocar Jesus no comando é porque a gente é muito experiente e muito competente. Tem coisas que a gente acha que nem precisa de Jesus, nem precisa de Deus para viver. A gente toma nossas decisões, às vezes a gente conhece tanto a nossa atividade profissional, por exemplo, que nós vamos fazer as decisões em cima das nossas experiências, acima daquilo que a gente pensa, imagina e vive. Às vezes a gente toma as nossas decisões familiares, toma muitas decisões sem consultar Jesus, porque é a área que a gente domina. Quando a gente começa uma atividade profissional, por exemplo, e é da minha área, por exemplo, ou da tua área, você faz uma pequena oração para começar lá o teu trabalho, a tua atividade, a tua jornada, e aleluia, graças a Deus. Às vezes só resmunga alguma coisa. Mas imagina que algo que você nunca fez, um trabalho que você nunca fez, uma coisa que você não domina, te dá insegurança. Na insegurança, aí você lembra de Jesus. Sabe o que aconteceu com Pedro, Tiago e João? Quando a tempestade estava num grau que eles estavam acostumados, eles estavam bem. Só que aquela tempestade ela tomou uma proporção tão grande que aí eles chamaram Jesus. E a presença de Jesus, ela muda a nossa vida. Amém? A presença de Jesus na vida de alguém, na casa de alguém, na família de alguém, ela muda a vida, ela muda, porque não vai mudar se nós não entender que o Deus Todo-Poderoso agora é o Deus que nós servimos. Eu não sei, alguns de vocês, quanto tempo tem de caminhada cristã, ou se está chegando agora, ou quanto tempo está vivendo, isso não importa. Porque a proteção de Deus é para todos aqueles que creem nele.
E às vezes nós estamos aqui, ali, matutando, nos queixando de tantas coisas. Na verdade, nós não entendemos que Jesus já está no barco. E Ele quer tomar o comando da nossa vida. E essa palavra, Deus está no comando, Jesus está no comando, a partir dessa noite, quando você falar a ela, quando você falar para alguém dela, você vai dizer com convicção, não apenas uma palavra feita, você vai falar de um Deus vivo e todo-poderoso que toma a vida de alguém, e quando toma, nada nem ninguém pode suplantar. Um dia o apóstolo Paulo falou, se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Então, o que eu preciso neste momento é entender que o Deus que eu sirvo, que essa busca, que essa espera, que os momentos de adoração, de oração, de intercessão, de busca a Ele, de entrega a Ele, de leitura da Sua palavra, me remetem a cada dia mais a entregar o comando da minha vida a Ele. E eu vou entender que o comando é dEle, e se o comando dEle está na minha vida, eu nada temerei. Há uns meses atrás, não muitos, eu fiz uma viagem a trabalho a São Paulo, e o meu genro foi comigo. E nós voltamos à noite, pegamos o avião em Campinas. E quando nós já estávamos nos preparando, o tempo começou a ficar muito ruim. O temporal se preparando, e o avião subiu, andou um pouco, a gente estava se preparando para dormir, alguma coisa, e ele começou assim, ó. Começou. E aí é o seguinte, no avião, quando essas coisas acontecem, todo mundo já olha para as pessoas, aí já está todo mundo meio acordado, já ninguém dorme, já começa a se olhar uns para os outros. Quando a gente olha para alguém, quando a gente está numa crise dessa, dentro de um avião, a gente quer buscar coragem no outro. Só que às vezes a gente encontra pavor no outro. E o pavor dele te contagia também. Porque um olha para o outro e um quer se mostrar mais forte para o outro, mas no olhar a gente está vendo que a coisa está feia. Aí o piloto, o comandante, sei lá, ele lá no microfone geral, ele fala alguma coisa assim, olha, a turbulência é muito temporal e nós vamos ter que desviar, então fazer uma volta mais para dentro do oceano para fugir. Vai atrasar uns 40 minutos, mas estejam tudo em paz, não se preocupem. Quase que ele disse assim, Deus está no comando. Mesmo que ele dissesse, eu acho que não ia funcionar, a não ser que ele fosse assim, uma palavra de autoridade e poder. E aquele negócio começou a andar. Marcelo começou meio a se apavorar, ele ligou para casa, não sei como ele conseguiu ligar naquela altura, naquele lugar, mas ele conseguiu o sinal para passar uma mensagem para casa, porque ele estava vendo a coisa feia. Mas quando Deus está no comando, até às vezes a gente pode enfrentar esses temporais, e a gente pode se assustar um pouco. Mas quando Ele está no comando, quando eu vi aquela confusão toda, fechei meus olhos e Deus falou comigo. Uma palavra bem clara e bem simples, não é dessa vez. Quando eu vi isso de Deus, eu descansei. Eu digo, não sei o que vai acontecer, se vai ter muita turbulência, se vai cair, mas eu sei que Deus falou para mim que não é dessa vez. Então, nada vai acontecer. Quando nós temos as nossas lutas diárias, os nossos problemas, às vezes a gente vem tão bem, as coisas acontecendo tão legal, tão tranquilas, e daqui a pouco começam as turbulências. Eu não sei com vocês, mas comigo, às vezes, quando uma coisa acontece aqui, parece que meio é um efeito dominó. Aí as coisas já começam meio a se complicar. Aí eu lembro de uma palavra que eu guardo no meu coração. Ela está lá no finalzinho do livro de Mateus, capítulo 28, 19 e 20. Diz assim, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco todos os dias. Amém? Essa é uma palavra que funciona muito bem comigo, amados. Sempre na hora do meu desespero, na hora que eu estou meio em crise, eu lembro, Mateus 28, 20. Eu estou convosco, eu estou contigo todos os dias. Amém? É todos os dias. Não é no dia do domingo, na quinta-feira no culto. Não é quando eu estou espiritualmente energizado, envolvido. É todos os dias, é na minha luta, é na minha crise. É na madrugada quando eu acordo, é quando o problema se levanta. Todos os dias. Deus está no comando todos os dias. Deus não está no comando mais ou menos, de vez em quando. Deus está no comando sempre. Só que eu tenho que entregar o comando da minha vida a Ele. Em todas as circunstâncias.
em todos os momentos. A presença de Jesus é algo que nós devemos entender. Primeiro, perceba que os discípulos, lá no barco, naquela crise de temporal que estavam vivendo, eles se apavoravam embora sabendo que Jesus estava com eles ali, Jesus, o Filho de Deus. Entendam que os discípulos não eram pessoas que não conhecessem Jesus. Eles andavam diariamente com Jesus. Eles levantavam pela manhã, tomavam café da manhã com Jesus, caminhavam. Talvez à noite, quando eles dormiam em determinado lugar, quem sabe as camas deles eram bem próximas. Talvez eles conversassem com o mestre um pouquinho antes de dormir. Talvez um desse boa noite, vamos descansar agora. Eles tinham uma intimidade com Jesus. Mas essa intimidade não era tão intensa a ponto de eles perceber que se Jesus está aqui, mesmo que ele esteja dormindo, ele está comigo. Amém? Eu não sei qual a crise, por que eu estou te trazendo essa palavra nessa noite. Porque quando o apóstolo me ligou, já era 7h30. Eu não trouxe essa palavra encomendada para você, essa palavra está no meu coração. Amém? Então, se Deus me der essa palavra, certamente que alguém está precisando ouvir essa palavra, e eu também. Eu não sei a crise que está vivendo, o problema que você está vivendo, para onde você está buscando ajuda, mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus está na tua vida, e Ele está no comando, e nada pode tocar na tua vida. Crê nisso, recebe isso na tua vida. Começa a andar dessa maneira. E nós não apenas andamos, somos diferentes porque nós viemos numa igreja, temos a Bíblia embaixo do braço, mudamos um pouco os nossos hábitos. Não! É porque dentro de nós há algo diferente. Amém? E as circunstâncias é que vão ter que mudar, porque o meu interior não muda. As circunstâncias não importam, porque o meu interior não muda. Precisamos aprender a ouvir a voz do Senhor na nossa vida e nos entregar. Porque se Ele está no comando... porque é muito legal falar que Ele está no comando, quando Ele vai nos proteger. Olha, deu problema, é que nem a gente quando está apanhando no colégio, chama o irmão mais velho sempre, né? Para nos proteger. Mas não é no momento só de nos proteger. É no momento de dirigir a nossa vida. Porque comando quer dizer não só proteção. Comando quer dizer direção. Ele dirige a nossa vida. Então eu tenho que entregar a direção da minha vida para Ele e ouvir o que Ele tem para dizer da minha vida. Um dia lá teve um cara chamado Jonas, que estava lá em Israel. E estava tranquilão na sua casa, no seu povo. Só que um dia Deus fala com ele. Ele disse: levanta-te, vai para a cidade chamada Nínive. Lá o povo, a maldade, a incredulidade daquele povo tem subido até mim. E tu vai lá pregar a minha palavra. Quem era o comandante? Deus. Quem era o comandado? Jonas. O que o comandado fez em relação à voz do seu comandante? Pegou o primeiro transporte e foi direto para Nínive? Não, ele resolveu que lá era muito complicado. Porque assim, quando te dão uma ordem facinha de fazer, qualquer um faz. Eu sei que no meu trabalho, eu tenho a minha atividade profissional, e eu trabalho lá com uma série de pessoas, 30 e poucas pessoas. E quando a gente pede para fazer alguma coisa, se é uma coisa fácil, 4, 5 vão juntos. Agora, quando é aquela coisa mais difícil, aí você tem que estar trazendo quase pelo braço, né? A gente tem uma atividade lá na loja, quando chega o caminhão para descarregar a mercadoria, aí o pessoal que vem com o caminhão larga na porta, e aí depois tem uma tal subida da escada para o segundo piso, onde fica o depósito. Para juntar aquelas miudezas na volta, não tem problema. Mas a tal subida da escada, eu tenho quase que agarrar um por o pescoço para fazer subir a tal subida da escada. Jonas estava mais ou menos numa dessas. Deus chama ele, não é que Deus fala: Deus agora me chamou, me preparou, me cercou de oração, me levou, me preparou, me deu um curso, mandou lá alguém me ungir, mandou alguém lá, um profeta abençoado, para me mostrar o caminho, como é que eu vou fazer. Não, ele chegou e disse assim: agora tu vai para Nínive, e vai para lá que eu estou te mandando. E ele resolve ir para o outro lado, ele pega o barco exatamente para o outro lado. Só que Deus, Ele não volta atrás dos propósitos dele.
Ele tem um plano para mim e para a tua vida. Sabe por que a gente se dá mal muitas vezes? É porque essa história de Deus no comando é papo fiado. Você não está nem aí para a vontade de Deus. Você faz o que te dá na cabeça, eu faço o que me dá na cabeça. E depois eu vou ainda me queixar para alguém. Dizer, olha, mas como é que acontece que a minha vida está dessa maneira? Entrega a vida para o Senhor. Deixa Ele dirigir a tua vida. Às vezes a gente se preocupa com a opinião do vizinho, com a opinião do pai, da mãe, da sogra, do primo. Você já consultou Jesus para tomar as decisões da tua vida? Você entregou a tua vida para Ele? Ele está no comando dessa coisa mesmo? Depois de Jonas, ele achou que Deus não estava no comando tanto assim. Ele vai, pega um barco e quase se repete a mesma história dos discípulos. Ele vai para o mar, vem uma tempestade. Só que dessa vez ele é lançado no mar. E diz a palavra que vem um grande peixe, uma baleia, dê o nome que vocês quiserem para o peixe. Só sei que veio um grande peixe lá e engoliu a Jonas. E ele por 3 dias esteve no interior do peixe. E de lá ele clama para o Senhor. E aquele peixe, no meio daquele mar, eu digo que aquele peixe foi o primeiro GPS da história. Porque aquele foi direitinho, levou ele e largou ele bem na costa de Nínive. Amém? Entregar a vida para o Senhor. Às vezes a gente não consegue completar aquilo que Deus tem para a nossa vida, entregando-se para Ele. Mas Deus, de alguma maneira, tem um projeto para mim e para a tua vida, e nós só vamos ter paz se nós fizermos isso. Entregar a vida para o Senhor, deixar Ele comandar, deixar Ele tomar conta da nossa vida, deixar Ele dirigir os nossos passos. Deus tem feito maravilhas, Ele se move sobrenaturalmente. Muitas vezes a gente pensa coisas e planeja coisas. Nós começamos aqui o ministério, juntamente com o apóstolo Marcos, há uns 3 anos e meio, acho, mais ou menos. E a gente ficou o primeiro ano trabalhando junto aqui, a gente tinha vários projetos, e ainda tem, de preparar um instituto bíblico, de fazer uma série de coisas. Porém, nesse meio tempo, algumas pessoas que eu estou há 15 anos, quase 18 anos fora de Rio Grande, mas eu morei lá há muito tempo, eu vivi lá há muito tempo, eu exerci meu ministério lá há muito tempo. E muitas pessoas de lá começaram a vir aqui procurar o que eu estava recebendo aqui. E aí daqui a pouco nós já tinha 20 pessoas de Rio Grande aqui, indo e vindo. E de repente nós pensamos, não, nós vamos ter que começar uma célula lá em Rio Grande, começar alguma coisa lá em Rio Grande. E aí eu comecei a colocar alguém. Primeiro eu peguei e disse, não, vamos colocar o Selmar. Primeira vítima foi o Selmar. O Selmar vai, daqui a pouco não deu mais para ir por um motivo ou por outro. Aí nós colocamos, nós tínhamos outra pessoa que eu não recordo quem que nós mandamos. Mas no final não deu certo. Aí um dia, Marcos, nós estávamos aqui na igreja, cultos de domingo, a igreja cheia, o apóstolo pregou e nós tínhamos na direção de Deus sobre salvação, e nós pegamos um grupo, umas 30 pessoas que aceitaram a Cristo, e nós levamos para a sala ali em cima, e nós falamos de Cristo, e elas aceitaram a Cristo, e nós batizamos 20 e poucas pessoas naquela noite. E eu fui para minha casa, feliz da vida, porque Deus estava movendo, salvando pessoas. E eu fui fazer minha última oração de domingo, cansado já. E Deus fala para mim, eu tenho um irmão de sangue 10 anos mais novo que eu, que estava desviado há muito tempo. Eu acho que nem é desviado, ele nunca tinha realmente entendido o Evangelho, mas estava desviado há muito tempo. E naquela noite, quando eu estou orando, Deus, muito, com a minha felicidade, assim, que bênção, né? Mas cadê o teu irmão? Que bênção. Batizou 20, mas cadê o teu irmão? Aquilo mexeu muito comigo e eu espiritualmente me movi muito. E o meu irmão mora lá em Rio Grande, eu resolvi que a direção de Deus era ir para Rio Grande novamente. E lá nós começamos a igreja lá em Rio Grande. Deus tem surpreendido maravilhosamente, poderosamente, nesses 2 anos que a gente vai completar agora em janeiro. Deus tem abençoado, tem trazido pessoas, tem levantado pessoas. Por quê? Porque o plano dele tem que ser, às vezes a gente faz um plano que a gente entende que aquele plano é o melhor. A gente desenha um plano que a gente quer, mas quando a gente entende que Deus está no comando e começa a andar na direção dele,
Deus faz maravilhas. Dessa semana passada, não, alguns dias atrás, nós tivemos um culto. E no final do culto, vem uma senhora, de outra igreja talvez, não frequenta, e ela traz a Bíblia dela, cheia de fotos, fotografias. Me pediu para fazer oração pela família dela. Eu olhei, atualmente a gente não incentiva muito isso, né? Mas quando as pessoas vêm, a gente ora com todo carinho. E eu lembrei da minha mãe, porque a minha mãe, ela ia para a igreja sempre com as nossas fotos, quando nós éramos nenhum de nós convertido, ela tinha nossas fotos todas na Bíblia dela. Minha mãe já é falecida, mas foi a primeira pessoa que se converteu há muito tempo atrás, e por muitos anos ela orou por todos nós. Até que todos se converteram. Estava com aquelas nossas fotos tudo amareladas, meio torcidas. E aquela irmã chegou com aquelas fotos ali na minha... E eu lembrei da minha mãe na hora. E eu comecei a orar e senti a presença de Deus, e Deus começa a mostrar aquela família inteira. E aquilo era um monte de foto. E ela disse assim, aí eu terminei, disse, não, mas estão todos perdidos, esse está viciado, aquele está viciado, que não sei o que mais, o filho, o parente. E de repente eu pego, no meio daquelas fotos todas, tipo um baralho de cartas, eu pego e puxo uma do meio, assim, e digo para ela, Deus manda te dizer que este aqui vai ser o primeiro que vai se converter, e depois dele vão vir todos. Amém? Semana passada, domingo passado, eu estava num aniversário de um irmão lá, e eles chegaram, ela veio contar para mim, pastor, sabe aquela palavra que tu me deu? Às vezes eu não gosto de dizer que não, mas na maioria das vezes eu não lembro mesmo. Tem muita coisa que passa no nosso dia a dia. Aquele dia que você orou para nós as fotos, o meu irmão, aquele que você tirou a foto lá do meio, que era o mais difícil, cheio de vícios, ele aceitou Jesus como Salvador nessa semana e se batizou no mesmo dia. Digo, aleluia! E ela disse assim, eu disse para ele, um pastor disse para mim, que o dia que tu aceitasse, tu ia ser o primeiro que todos iam aceitar. Então Deus tem propósito na nossa vida, nós andamos de acordo com o que nós queremos, com o nosso comodismo. Queremos fazer as coisas da nossa maneira. Eu moro aqui a 6 quadras daqui. Eu rodo 3, 4 vezes para ir a Rio Grande. Em 2 anos, eu rodei 60 mil quilômetros. A maioria deles para lá e para cá. Mas, quando Deus está no comando, Ele faz coisas maravilhosas na nossa vida. Amém? Coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. O que Deus tem te falado para você? O que Deus tem dirigido, tem mostrado de caminho para você? Se para mim Ele não tem falado nada, é porque você não tem consultado Ele. Oh, aleluia. Que direção você tem andado? Quem está no comando da tua vida? Oh, Espírito Santo de Deus. Essa é uma noite que Ele vai tomar o comando da tua vida. Essa é uma noite que Ele vai mudar os teus pensamentos, os teus propósitos. Essa é uma noite que Ele vai te mostrar que Ele é Deus Todo-Poderoso, Deus Forte, Príncipe da Paz, que Ele é o dono, autor e Criador da nossa vida, que Ele pode todas as coisas, que na mão dEle está o comando do nascer e do morrer, que na mão dEle está o comando de todas as coisas, que não existe potestade, que não existe entidade espiritual, que não existe crise financeira que possa suplantar a minha e a tua vida, porque Ele está no comando. La Galata. Aleluia. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo é teu nome. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Na Galaçana Balachá. Oh. Você quer fazer uma entrega da tua vida nessa noite? Que área da tua vida você não tem entregado? Por que muitas vezes há resistências em algumas áreas? Por que algumas coisas ainda são uma caixa preta na tua vida, insondáveis? Deixa Ele te sondar nessa noite. Deixe que Ele te sonda e Ele tome conta da tua vida.
Faça valer a pena vir aqui, faça valer a pena ser chamado de cristão, faça valer a pena servir a Ele. Tenha prazer em servir a Ele, deixa Ele tomar conta da tua vida. Se os teus filhos são problemas, eles são problemas porque você não tem entregado no comando nas mãos de Deus. Se o teu casamento tem sido problema, é porque Deus não tem estado no comando. Se a tua vida financeira tem andado em crise, é porque você não tem entregado no comando. Entregar, colocar Deus no comando, dizimar, ofertar, semear, e isso muitas vezes nós não fizemos. Nós queremos apenas entregar o comando de palavra, de boca, fazer as coisas que nos agradam, escolher o ministério que nós queremos. Até quando? Conforme o teu pensar, molda-me com tuas mãos de amor, para o teu reino exaltar. Toma e me faz de novo, como teu pensar. Se você puder, Jesus, erga tuas mãos em sinal de dependência e entrega a Ele. Com essas mãos levantadas, você está declarando o senhorio, a soberania de Deus sobre a tua vida, a autoridade de Deus sobre a tua vida. Aleluia. Sinta-se levado por Ele, sinta-se conduzido por Ele. Descanse, descanse, não lute, não reme, não use as tuas forças, entrega para Ele. Não existe depressão quando Deus está no comando. Não existe tristeza quando Ele está no comando. Não existe dias de desânimo quando Ele está no comando. Ele deu seu Filho Jesus Cristo para que eu e você estivesse debaixo da sua mão. Lá em João 1,12 diz assim: mas a todos quantos o Deus receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Nagana shala balasa nagana sahalasa. Nagana nanasana balasha. Deixa fluir, há um fluir de Deus neste lugar. Não sufoque o Espírito. Flua, flua, flua agora. Flua nos dons, flua em línguas. Flua em línguas, deixa. Ele está falando. Não sufoque a sua presença. Não retenha a sua mão. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o vento. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer. Todo espírito de enfermidade, toda a opressão, todo o poder do mal, todas as cadeias do inferno, todo o poder do mal, tudo caia por terra na presença do Deus Todo-Poderoso, do Deus Soberano. Que todas as cadeias caiam por terra na presença dEle. Deus está levantando. Deus está levantando homens e mulheres destemidos que entendem que Ele está no barco, e quando Ele está no barco, temporal nenhum fará que haja naufrágio. Jesus.
Oh, Nagalacha. Santa majestade, Santa majestade, Santa. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar aqui. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar. Espírito Santo, nos conduz à Tua presença a cada dia. Nos conduz à Tua presença a cada dia. Nos conduz à Tua presença a cada dia. Nos ensina a perceber a Tua soberania sobre nossa vida, sobre todas as coisas. Oh, Lagalachá, Nagananassala Balachá, Lagalassá. Oh, aleluia. Me mostras uma casa, uma família nessa. Há um corredor que tem uns 3, 4 metros, talvez 5. Nessa casa tem uma parte que não foi rebocada, que é um reboco que não está terminado. Deus está dando livramento para essa família. Há um espírito de morte. Repreendido está em nome de Jesus. Ele está no comando agora em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo. Oh, aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Flua com tua graça, com teu doce amor. Aleluia. Amém. Abrace alguém que está do teu lado. Diga para ele: Deus está no comando. Amém? Aplauda o Senhor Jesus, amém? Aleluia. 2 Coríntios 5,17 diz que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. Que tudo que ficou para trás, tudo se fez novo. Há uma nova oportunidade nessa noite na sua vida. Há uma nova oportunidade, há uma nova palavra na sua vida. E eu pedi uma palavra para o Senhor antes de vir para cá, para a hora da oferta. Deus, nessa palavra, o que tem a ver? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. E tudo se fez novo, o que tem a ver com isso? Os nossos dízimos, as nossas ofertas, a nossa fidelidade com o Senhor, com a casa de Deus, salvou a minha vida, salvou a sua vida. Tudo porque é uma casa disponível, aberta. Pessoas têm sido salvas, pessoas têm sido alcançadas. Glória a Deus por termos avançado em tecnologia, por causa de uma câmera da internet, de poder pagar a internet. A palavra que Deus dá sobre essa casa, sobre as nossas vidas, ela chegou até Moçambique, até a África. Isso que nós devemos buscar aqui, chegou até a África pela internet. Tudo isso, glória a Deus, pela fidelidade, pela generosidade do coração dos irmãos, daqueles que creem na obra que Deus ele tem para fazer. Deus é Espírito, aleluia, glória a Deus.
mas porém também Ele se manifesta através das coisas físicas. E nós vamos avançando através das coisas físicas, sendo fiel, sendo leal a Ele, sendo desprendido das coisas deste mundo, prosseguindo para o alvo que é Cristo. E nada vai impedir com que o Evangelho chegue aonde precisar chegar através dessa casa aqui. Pois Ele é soberano, Ele é poderoso. Amém? Queremos que Ele está no controle. Se Ele está no controle, toda a minha vida está no controle de Deus. E eu me desprendo de tudo que vai fazer com que o Evangelho chegue até a minha vida e a minha família. Amém? A minha família foi alcançada por causa da igreja. Tinha uma igreja aberta. E glória a Deus pela fidelidade dos meus irmãos, que de lá para cá, desde quando me converti até hoje, tem mantido a casa de Deus, através da sua fidelidade e da sua generosidade. Convido os irmãos a pegar na sua mão o seu dízimo e a sua oferta, fazer com que essa obra não pare jamais, terrenamente. O Espírito, tudo já foi gerado. A palavra de Deus em Efésios diz que Deus nos gerou antes da fundação do mundo. Antes da fundação, tudo o que vai acontecer já está. Basta nós cremos que Ele está no controle de tudo. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele sabe de todas as coisas. Nós precisamos entregar o senhorio das nossas mãos na vida do senhorio do Senhor. Amém? Deixa eu orar por você, coloque sua mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Pai, em nome de Jesus, pela vida financeira, Pai, em nome de Jesus, do Teu reino, da Tua igreja, Pai, dos Teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Deus, Pai, declaro multiplicação, Pai, declaro, Pai, abundância, Pai, na prosperidade, Pai, na empresa, Pai, no serviço, Pai, em nome do Senhor, declaro, Pai, em nome de Jesus, Pai, que Mamon não é o nosso Deus, Mamon não é o nosso Senhor, Tu és o nosso Senhor, confiamos, cremos em Ti, Pai, Todo-Poderoso. Graças, Pai, te damos graças, Pai, porque tens nos dado, Pai, em nome de Jesus, até aqui, tens nos sustentado, Pai, aleluia, Pai, glória a Deus, Pai, pois há uma casa aberta, Pai, há homens dispostos, Pai, em nome de pregar o Teu Evangelho, há homens, Pai, disponíveis, Pai, em nome do Senhor Jesus, querendo, Pai, que o Teu Evangelho, querendo que a Tua palavra, Senhor Jesus, chegue até as nações, Pai. Eis-nos aqui, usa esta casa, usa os filhos desta casa, Pai, para que o Evangelho chegue, Pai, até os confins da terra, Pai. Levanta, Pai, aqueles, Pai, levanta, Pai, homens e mulheres de propósitos, Pai, em nome dos financeiros, para que o Teu Evangelho cresça a cada dia mais, Pai, nesta cidade de Pelotas, Pai, no Rio Grande do Sul, no Brasil e nas nações, Pai. Abençoamos, Pai, em nome dos projetos desta casa, os projetos, Pai, em Moçambique, orfanato, igreja, Pai, casas, Pai, em nome do Senhor Jesus, aleluia, e glória a Deus. Os irmãos vão estar passando até vocês.